A graça e a paz para todos os amados que nos assistem nessa manhã. Eu quero desejar uma manhã abençoada, uma manhã gloriosa na presença de Deus. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra para o nosso conforto, para o nosso consolo, que traga realmente um lenitivo para a minha vida e para a sua vida. E a minha pergunta que eu quero deixar nessa manhã é: por que sofremos em nossa vida? E essa é a resposta que todos nós queremos saber, porque algo acontece e nos deixa um pouco mais aliviados, talvez revoltados. O fato é que podemos sofrer por pelo menos dois motivos, meus queridos. O primeiro motivo são os nossos próprios atos, coisas que fazemos ou omissões de nossa parte e nos traz sofrimento. E o segundo nem sempre está ligado a algo que fazemos ou não. Está ligado à vontade de Deus, o plano de Deus, a permissão de Deus. Por que estamos passando por uma pandemia? Será que fizemos algo? Ou é algum plano de Deus para os homens? Ou uma combinação das duas coisas? É difícil chegarmos a uma conclusão. Mas o fato é que existem 4 verdades que estão diante de nossos olhos. Verdade que precisamos analisar. Verdades que talvez não nos ajudem a entender perfeitamente o porquê, porém nos ajudarão a enxergar melhor o para quê. E essas verdades elas são ensinadas pelo autor da carta aos Hebreus ao analisarmos com Cristo o sofrimento que ele passou. Verdades sobre os sofrimentos que precisamos aprender. O sofrimento atinge a todos, nós precisamos entender isso, que não é um pouco que passa por sofrimento. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, ele diz: embora sendo filho, olha, Jesus é Deus, a Bíblia afirma isso, porém não observamos que quando se fez homem também teve sobre si os sofrimentos como parte da sua vida. Não existe nenhuma classe privilegiada que não sofre. Alguns, claro, sofrem mais, outros menos, mas todos nós sofremos. Nós sofremos por causa da nossa natureza pecaminosa. E Cristo ele sofreu porque se fez homem e aceitou o sofrimento para nos abençoar. E essa lição nos ajuda a entender que estamos unidos para vencer nossas dores. O apóstolo Pedro ele trouxe essa verdade consoladora aos seus leitores. Ele diz: revestir-vos firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Sofremos junto atrás e nos traz pelo menos dor do nosso sofrimento. E saiba que muitos estão sofrendo e acalma o seu coração. O sofrimento ele pode gerar mais do que o sofrimento. Embora sendo filho, olha, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E quando achamos seu sofrimento permitido por Deus, ou mesmo aquele que nós mesmos provocamos, é um fim em si mesmo. Nos tornamos pessoas que não suportarão passar por ele. Aqui nós observamos que existia um aprendizado no sofrimento que Jesus passou. O sofrimento ele pode produzir bênção, isso mesmo, e essa é a grande graça derramada por Deus sobre nós. O sofrimento ele pode frutificar, mas é preciso uma atitude nossa nessa direção. E o texto diz que Jesus aprendeu, e eu e você vamos aprender? Ou vamos apenas reclamar? Ou vamos apenas sentar e chorar? Percebe como tem muito a ver com a forma de olharmos, encararmos os sofrimentos? Se você está sofrendo agora, lute para que o sofrimento gere mais do que a dor e a angústia, ainda que seja difícil. O sofrimento ele pode gerar aperfeiçoamento quando é bem aproveitado. E tendo sido aperfeiçoado, está em Hebreus capítulo 5, versículo 9, a Bíblia mostra que Jesus foi um bebê, que ele cresceu em todos os sentidos, em graça, sabedoria, estatura, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. Isso mostra, meus amados, o aperfeiçoamento constante, mas existe algo que também nos aperfeiçoa. O sofrimento ele tem esse poder e é inegável. É claro que quando fala Jesus, o autor de Hebreus, ele tem foco o que Jesus fez em sua obra. O que conquistou vencendo todo o seu sofrimento? A angústia, a dor, morrendo em nosso lugar para nos salvar. Mas de certa forma todos nós temos algo a conquistar com nossas dores, algo a aperfeiçoar. O que será que Deus quer aperfeiçoar em você nesse período difícil da pandemia? Ou outra dor que você esteja passando? Já pensou por essa ótica?
Pensar assim tira um pouco a nossa mente do sofrimento e transporta-nos ao caminho da esperança, do aprendizado, da perseverança e de uma série de outros bons frutos que podem nascer em nós nesse tipo de situação. Não é uma bênção? O sofrimento pode nos transformar em algo que agrada a Deus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Quem você é agora? Quem você era antes de começar todo o seu sofrimento e dificuldades? E quem você será depois disso? Jesus enfrentou um grau grande de sofrimento e conquistou. Tornou-se algo que agradou a Deus. Fez a missão que lhe estava confiada. Qual é a missão de Deus para a sua vida? Quem Deus quer que você se torne? O fato é que o sofrimento permitido por Deus nos dá as ferramentas para nos tornar pessoas melhores, pessoas que agradam a Deus, pessoas que de forma alguma nos transformaríamos caso tivesse uma vidinha mansa e tranquila. Deus é chamado de Pai na Bíblia. E o pai não é aquele que só agrada o filho. O pai é também o que corrige, que disciplina, que ensina. Mas não por prazer de ver o sofrimento do filho. Antes o pai tem os olhos em quem ele quer que o filho se torne. Você já consegue descobrir, olhando para os seus sofrimentos, o que Deus quer que você se torne? O sofrimento pode produzir em nós uma esperança de transformação da nossa vida. Às vezes somos pessoas orgulhosas. Às vezes somos pessoas que ostentam, às vezes, coisas. E Deus muitas vezes quer trabalhar na nossa vida, quer que nós aprendamos a ser melhores como pessoas e que possamos trabalhar a vontade de Deus na nossa vida. E nessa manhã eu vim trazer essa palavra para você. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra, que você se torne uma pessoa mais confiável, que você se torne uma pessoa mais transformadora, que nós estamos aqui para transformar o mundo, para ser um mundo melhor. Não culpar um ou outro, nem colocar a culpa em Deus, mas trabalhar a vontade de Deus na nossa vida. Por isso, meus irmãos, o sofrimento ele pode produzir bênção na nossa vida e na tua vida. Foi isso que eu vim aqui nessa manhã trazer para você. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E nesse momento eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Que essa palavra ela possa chegar nos corações. Que haja transformações. Que haja entendimento. Que possamos entender que o sofrimento não nos vai trazer insegurança, mas vai trazer esperança de que o amanhã será melhor. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no romper da alma. Por isso a nossa esperança está no Senhor, de fazer a tua vontade, de agradar ao Senhor e ser obediente ao Senhor. Livra-nos de tudo que é mal, livra da pandemia, livre do Covid-19. Pai, nos traz a paz, é o que nós te pedimos nessa hora em nome de Jesus. Amém, amém, amém.